O Vasco da Gama continua em busca de reforço para a temporada de 2026. Tá tentando dar um chapéu no Boca Juniors da Argentina pela contratação do atacante colombiano Inestrosa, que joga no Atlético Nacional da Colômbia. Você, torcedor vascaíno, aprova a chegada de Inestrosa no Vascão? Deixa sua opinião aqui nos comentários. E o presidente Pedrinho deu uma entrevista à ESPN Brasil e falou sobre a situação da SAF do Vasco da Gama e deixou claro que está muito avançada, então provavelmente o Vasco deve ter um novo dono ainda em 2026. E a maior torcida organizada do Vasco da Gama, a Força Jovem Vasco, está punida por 5 jogos. Antes, se você não me conhece, meu nome é João, eu vou pedir, é claro, para você se inscrever aqui no nosso canal e também clicar no botão do like. Vamos tentar chegar nesse vídeo a 300 likes, dá aquela moral pra gente, não esquece também de clicar no botão de hypar, porque ajuda demais. Estamos perto de chegar à marca de 30.700 inscritos, então dá aquela moral, se inscreve aí, beleza? Agora vamos lá pro vídeo, porque tem informações importantes pra gente poder falar. Bom, pessoal, vamos começar falando sobre a situação da venda da SAF do Vasco da Gama, que tá cada dia mais avançada. E o presidente Pedrinho deixou claro isso pra gente na entrevista de ontem, na ESPN Brasil. Então é o seguinte, segundo a Aline Nastari, lá da TNT Esportes, uma jornalista muito conhecida, as tratativas para a venda da SAF do Vasco da Gama estão avançadas e por detalhes para ser definida. Então falta muito pouco para ser definida realmente essa venda da SAF do Vasco. E aí depois iria para o conselho aprovar e tudo mais, né? Tem toda uma etapa. Esse foi o investidor que chegou mais próximo, tá chegando mais próximo de uma conclusão até agora. Os demais não passaram da assinatura do NDA. Então quer dizer, outros investidores que assinaram o NDA com o Vasco não passaram das etapas, não foram evoluindo. Esse agora tá evoluindo, tá numa etapa já quase no fim, né, para poder assinar o contrato. E aí, obviamente, o Vasco deve expor também, né, a situação do contrato, como que vai funcionar a SAF do Vasco, toda a transparência. A gente vai pedir, obviamente, né, e eu acho que o Pedrinho vai deixar isso claro. E aí, para depois ir para o conselho aprovar ou não essa venda da SAF do Vasco da Gama. Então esse investidor está muito avançado. Inclusive o presidente Pedrinho deu uma entrevista à ESPN Brasil e falou sobre essa situação da venda da SAF do Vasco. E deixou claro que está muito avançada, explicou também, né, sobre o Marinacks, né, que antes, lá no início, tinha realmente o NDA assinado pelo Marinacks, mas não foi para frente, o tal do grego, né, e aí agora o Pedrinho, ele tá falando com o investidor, e claro, ele não pode falar o nome do investidor, a gente sabe muito bem que é o Marcos Lamáquia, filho do dono da Crefiso, mas ele não pode falar o nome do cara porque tem um NDA assinado, é um contrato de confidencialidade. Enfim, vamos dar o play aqui no vídeo para vocês conseguirem escutar o Pedrinho falando. É bom só ressaltar que tem alguns exemplos de SAF que não são exemplos de sucesso, e a gente cobra tanto profissionalismo, e muitas SAFs não foram profissionais, né? Inclusive, quando eu entro aqui, é salário atrasado, compromissos que foram apalavrados e não foram colocados em contrato, eu honrei, vamos deixar claro isso, tá, Beto? Com relação até passagem de viagens para jogadores que são de fora do país, que foi acordado com eles e não foi colocado no contrato, eu honrei esses compromissos. Esse aqui de viagem, pessoal, pra quem não lembra, é sobre o Payet, tá? O Payet tinha no contrato dele algumas viagens que o Vasco arcava com essas viagens. E o Vasco estava devendo essas viagens ao Payet, né? Pra visitar os filhos lá na França. Enfim, Pedrinho chegou e pagou essas viagens, arcou tudo certinho. Então um cara que vem, que eles dividem o clube a todo momento, né? Mas eu não gosto, que vem da associação, é que teve atitudes profissionais e vem profissionalizando o clube ainda mais. Então, assim, o desejo por investidor é um desejo muito cuidadoso, é um desejo grande, não só meu, mas de todo o grupo e também dos torcedores, mas muito cuidadoso para que seja um investidor muito responsável com a instituição. Você acha que já acontece em breve, esse ano, primeiro semestre? Roberto, é difícil de eu cravar. Assim, são conversas boas, né? Conversas, como eu te falei, bem adiantadas em relação aos outros NDAs que foram assinados e pararam bem no início, né? Não tiveram segmento para outras etapas. Não. Lá atrás o Marinacks só simulou, assinou o NDA, mas não andou em nada. Então, assim, eu acho que foi muito mais
não uma fantasia, mas jogar muito mais para a galera do que realmente tem intenção de investir no Vasco, e não foram cumprindo etapas para a gente ir passando de fase. E esse investidor agora é um investidor que já passou a primeira fase, já passou a segunda, já passou a terceira, já passou a quarta. E a gente está esperando que as coisas aconteçam. Quer dizer que vai acontecer amanhã? Quer dizer que vai acontecer daqui a um mês? Quer dizer que não vai acontecer? Eu não posso afirmar. Eu só posso assinar quando acontecer, quando tiver assinado, aí a gente vai saber. Então tá aí, presidente Pedrinho do Vasco da Gama deixando claro, né, que essa situação da SAF ela tá muito avançada, né, com o investidor. Ele não vai falar o nome, até porque tem um NDA assinado, né, então tem aquele contrato de confidencialidade, que não pode citar o nome do jogador, do investidor e tudo mais, né, mas fato é que tá muito avançada essa negociação, tá? Em breve a gente vai saber aí oficialmente pelo Vasco sobre essa situação da SAF. Eu acho que não passa de 2026. Bom, e uma outra informação importante do Atenção Vascaínos é que o presidente Pedrinho, pessoal, ele deverá ser candidato, tá? A reeleição na eleição no final deste ano. Pra quem não sabe, final desse ano de 2026 vai ter eleição no Vasco da Gama. Eu não gosto, acho muito chato, mas enfim. Havia algumas informações sobre ele não participar do pleito, mas dificilmente ele não será candidato, tá? E busca comandar o Vasco da Gama nos próximos 3 anos, né? Então, esse ano tem eleição no Vasco da Gama final do ano e o Pedrinho deve estar se candidatando sim para ser presidente novamente do Vasco, né? Bom, mudando de assunto aqui, pessoal, falando sobre mercado da bola. O mercado da bola do Vasco ele continua muito agitado dia após dia. E fato é, né? O Vasco da Gama tá tentando contratar, tá tentando reforçar o seu elenco. E é o seguinte, segundo informações do Léo do NT Vascaínos e também do Boteco do Amadeu, é o seguinte, o Vasco da Gama ele tenta atravessar o Boca Juniors pelo Inestrosa, atacante colombiano, que inclusive já teve na mira do Flamengo, do Fluminense, do Botafogo, diversos clubes aqui do futebol brasileiro, do próprio Cruzeiro, né? O Inestrosa já teve na mira desses clubes. E aí vamos lá, o Vasco ele tá tentando atravessar as negociações entre o Marino Inestrosa e o Boca Juniors. O jogador, inclusive, ele tá praticamente fechado com um clube argentino, mas fato é, ainda não tem a sua situação definida. Por quê, João? Porque até o momento, o Boca Juniors ele ainda não efetuou o pagamento junto ao Atlético Nacional, que é onde o Inestrosa joga atualmente. Então o Boca ainda não pagou. Então o Vasco está tentando dar um chapéu no Boca Juniors, atravessar essa negociação para conseguir contratar o Inestrosa. E eu acho que para convencer o jogador de jogar no Boca ou no Vasco, o Vasco sai em frente. Por quê? Porque o Vasco da Gama joga no futebol brasileiro que tem muito mais visibilidade do que o futebol argentino. Então, caso o Inestrosa queira, né, ter a chance um pouco maior de jogar uma Copa do Mundo no meio do ano, talvez seria vindo jogar no futebol brasileiro, que é uma liga muito mais difícil que o campeonato argentino. O Vasco, nesse exato momento, ele entrou em contato, né, com o representante do jogador na Colômbia, para entender essa situação, né, e acenou com a possibilidade de fazer uma proposta para contratar o atacante colombiano. Vale ressaltar, pessoal, que o interesse pelo Inestrosa, ele tem um aval também do treinador Fernando Diniz, tá? Que vê um grande potencial no atleta. Inclusive é um jogador que tá na mídia aí há muito tempo, já especulado do Fluminense, Botafogo, Boca, em um monte de clube aqui do futebol brasileiro, ele foi especulado e não foi contratado. É um bom jogador, gosto do nome, é um excelente nome, se o Vasco conseguir contratar ele, seria excelente na minha opinião, tá? E aí tá aqui, logo em seguida, no dia de hoje, aqui agora, pouco tempo atrás, ó, às meio-dia do dia 14 do dia de hoje, tá aqui, ó, o CL Merlo, um dos melhores jornalistas da América do Sul, ele trouxe a informação que é o seguinte: surgiram novas diferenças relativamente à transferência de Marino Inestrosa para o Boca Juniors. O Xeneize, né, que é o Boca Juniors, alterou algumas condições no contrato do jogador e eles não conseguiram chegar a um acordo por 3 dias. Então vamos lá, o Vasco tá tentando entrar nessa negociação para dar um chapéu no Boca, para conseguir a contratação do Inestrosa. Se vai conseguir ou não, aí é outra coisa. Eu não tô falando aqui que o Inestrosa vai chegar no Vasco, nada do tipo. Tô falando que a informação do NT Vascaínos é que o Vasco tá tentando dar um chapéu no Boca Juniors pela contratação desse atacante colombiano. E pode dar certo, até porque o Boca alterou algumas coisas no contrato que não era para alterar. E por isso tá afetando nessa ida do Inestrosa ao Boca Juniors, tá? Então informação importante aí, né, do NT Vascaíno sobre esse atacante. Pra quem não conhece o Inestrosa, pessoal, vamos lá.
Marino Inestrosa, jogador de 23 anos de idade, muito novo, nasceu na cidade de Santiago de Cali, lá na Colômbia, tem 1,70 de altura, ele joga na ponta direita, tá? Lembrando, joga na ponta direita. Ele, inclusive, é da seleção da Colômbia, tá? Ele foi convocado para a seleção da Colômbia. E lembrando também, no elenco do Vasco tem jogadores colombianos. Tem tanto o Johan Rojas, chegou há pouco tempo, tem o Andrés Gomes, tem o Carlos Cuesta. Então tem 3 jogadores ali que podem ajudar na adaptação do Inestrosa e também, obviamente, ali no ambiente, né? Fica muito melhor. O valor de mercado dele hoje é de 4,8 milhões de euros. E para quem fala que o Vasco não tem dinheiro, tá falido, nada do tipo. O Vasco fez uma proposta há pouco tempo agora, ontem, hoje, de 4,2 milhões de euros pelo Brenner. O Vasco tem condições de fazer uma outra proposta pelo Inestrosa e ia melhorar 100% o nosso ataque, né? O ataque do Vasco que não é fraco, é um dos melhores ataques do futebol brasileiro, eu acho, na minha opinião. Tendo o Andrés Gomes, o Ryan e o Nuno, né? Pode melhorar, pode ter mais opções e a vinda do Inestrosa pode ajudar bastante. E aí tá aqui, é um jogador que joga na ponta direita, pode atuar também como meia direita e também como ponta esquerda, tá? Então ele pode jogar nessas posições. É um jogador que tem passagens pelo Orso Marzo, lá da Colômbia, América de Cali, né, se eu não me engano, Palmeiras Sub-20, inclusive, jogou no Pachuca, no Columbus, nos Estados Unidos, e no Atlético Nacional, que ele tá atualmente. E hoje em dia ele vem atuando no Atlético Nacional e vem, inclusive, se destacando, né? Eita aqui, vamos dar uma olhada nos números dele. Ele fez 56 jogos nessa temporada, 7 gols e 11 assistências, 4.371 minutos jogados. Números excelentes do Inestrosa lá no Campeonato Colombiano. Eu com certeza absoluta contrataria o jogador. É um jogador que chega para ajudar o Vasco da Gama, né? Temporada passada, vamos dar uma olhada, retrasada na verdade, né? A gente pode dar uma olhada também. Ele fez 63 jogos, 7 gols e 4 assistências. Números bons também, números agradáveis. É um jogador que vem jogando muitos jogos. 64 partidas na temporada retrasada e agora 56. Então, cara, um jogador que chega pronto no Vasco para chegar e já vestir a camisa e jogar bola. Agora basta o Vasco contratar ele. Vamos às notas do Inestrosa nesse ano de 2025? Vamos dar uma olhada. Então tá aqui na tela para vocês as notas do Inestrosa nesse período agora de 2025, que foi onde ele se destacou lá no Atlético Nacional, né? E o Vasco tá monitorando a situação do jogador. Ele teve no início do ano uma nota 7.2, 7.4, 7.3, 6.9, 7.0, 6.8, 6.9, 6.9, 7.2, 6.8, 6.7. Vamos dar uma olhada aqui, que as notas que ele teve ali abaixo de 7 foi muito próxima, você foi 6.9, então foi quase ali no 7, que é a média, né? Mas é um jogador que vem se destacando no Campeonato Colombiano, se destacou também na Libertadores e pode pintar no Vasco da Gama para essa temporada de 2026. Eu quero saber a sua opinião, o que você acha sobre o Inestrosa. Lembrando que é um jogador para chegar a disputar a posição, né, como titular na ponta direita do Vasco, junto com o Andrés Gomes, né? Lembrando que provavelmente o David deve sair do Vasco. E aí, quem é o substituto do Andrés Gomes? Né? O Andrés Gomes não tem... Claro que o cara corre pra caramba, né? Parece ter que ter um jato, um turbo. Mas é um jogador que a qualquer momento pode se machucar. Até bater na mesa aqui pra não acontecer. Mas ele pode ser substituído, cansado durante a partida. E quem vai entrar, né? E aí o Inestrosa entraria, né? E os dois brigariam pela titularidade nesse ataque do Vasco da Gama. Então quero saber a sua opinião, o que você acha sobre Marino e Inestrosa, que pode pintar no Vasco da Gama. Vai estar tentando atravessar nessa negociação com o Boca Juniors. Bom, pessoal, mudando de assunto aqui agora e falando sobre a Força Jovem, tá? Maior torcida organizada do Vasco da Gama, ela emitiu um comunicado, tá? No dia de ontem, informando que tá punida por 5 jogos, tá? De suspensão. Tá aqui, ó. Deixa eu colocar aqui na tela pra vocês. A Força Jovem do Vasco vem a público informar que recebeu uma punição de 5 jogos corridos a contar a partir da partida desta quinta-feira. Então amanhã já conta essa punição da Força Jovem. É importante esclarecer que durante esses 5 jogos não será permitida a entrada nos estádios de materiais da torcida como faixas, bandeiras e bateria, nem o uso de qualquer vestimento que identifique a torcida. Mais uma vez iremos acatar as determinações dos poderes públicos e seguir firmes em nossa luta incansável pela ordem pública. Em breve a Força Jovem estará de volta, sempre apoiando o Vasco em qualquer lugar e em qualquer situação, tá? Então, Força Jovem soltou essa nota oficial.
Então, pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like aí, se inscreve aqui no nosso canal, que é muito importante. Não esquece também de clicar no botão de hypar, porque ajuda demais. O YouTube ultimamente não vem divulgando tanto nossos vídeos, né? Tem uns 2, 3 dias que não vem divulgando tanto nossos vídeos. Então, o seu like ele ajuda demais o nosso conteúdo. A gente vai voltar agora com nossos conteúdos diários, 2 vídeos por dia aqui pra vocês, tranquilamente, beleza? Tamo junto, um abraço a todos, fiquem todos com Deus e, como sempre, Vitória Vascão!